E começando a revisão do episódio 31 de Boruto. Dando continuidade ao episódio anterior, Kagura começa a atacar o Boruto com golpes descuidados, hesitando em usar as habilidades da Himari Karei. Aqui é onde todo o vínculo de amizade entre Boruto e Kagura, construído no início desse arco, começa a fazer diferença. Mesmo Kagura, na prática, sendo mais habilidoso do que o Boruto, começa a fraquejar e hesitar, dando uma vantagem ao Boruto. Se ele estivesse usando todas as habilidades da Himari Karei ou mesmo suas próprias habilidades como espadachim de forma adequada, o Boruto não teria chances. Enfim, em meio à situação eles começam a discutir e o Kagura reafirma suas convicções, dizendo que estava ali pelo Shizuma, alguém que o reconheceu. Ficando bem mais evidente que o Kagura é um personagem, assim como o Haku e Kimimaro, que luta cegamente pela pessoa que o reconheceu, mas também que sua mudança de lado não foi tão repentina. Ele ainda mostra que está em conflito entre seguir o Shizuma ou o que ele acha certo, ao ser questionado pelo Boruto. E vendo que o Kagura estava sendo cada vez mais pressionado pelos argumentos do Boruto, o Shizuma entra no meio da luta e tenta mais uma vez manipulá-lo com aquelas táticas que já vimos anteriormente. Mas é aí que, para nossa surpresa, o Mitsuki aparece revelando toda a verdade sobre o Shizuma, que estava naquele pergaminho que ele recebeu do Suigetsu. Na verdade, quem estava assassinando todos os que atrapalhavam e entravam em seu caminho não era o Chojuro, mas o próprio Shizuma. Sendo assim, o Kagura finalmente abre os olhos e o Shizuma se revela como um maluco com o único objetivo de fazer com que a vila volte a ser a Névoa Sangrenta, ao invés de ser um revolucionário lutando pela honra da vila e daqueles que foram esquecidos. Depois dessa é meio complicado ver o Shizuma se tornando um aliado no futuro, a menos que ele tenha assassinado gente que não está relacionada à vila, talvez alguns burocratas relacionados ao Daimyo, já que os seus colaboradores tinham negociações secretas com o País das Ondas. Mas que assassino é esse que não conseguiu matar o Hatia? Tem algo estranho aí. Sinceramente, a ideia dele estar sendo manipulado por alguém esse tempo todo, por quem realmente está por trás de toda essa situação, com o objetivo de destruir Kirigakure usando esses moleques como bode expiatório, faz muito mais sentido. O que o Shizuma está fazendo é loucura em vários níveis. Ele não me parece alguém com mentalidade para ser o cabeça por trás disso, e muito menos o líder de uma revolução. Ele está muito mais para um punk revoltadinho que só tem fala e no fundo é tão cagão quanto o resto de seu grupo. Bom, a partir daqui começa uma luta contra o Shizuma, que por sua vez mostra uma forma inédita de utilizar a Samerrada, criando uma névoa vermelha que absorve o chakra dos ferimentos de seus adversários. Em resumo, no geral foi uma luta excelente, focando-se principalmente no trabalho em equipe entre Boruto e Mitsuki, e no Boruto fazendo um uso estratégico de suas habilidades, com dois Bunshins usando Futon Reputio para aumentar sua velocidade e acertar o Shizuma com um Junken em uma cena simplesmente épica. Essa luta é a definição do que eu venho falando há muito tempo. A maioria das lutas dessa franquia não são definidas pelo nível individual de cada personagem, mas pela estratégia, quem faz o melhor uso de suas habilidades, das brechas deixadas pelo adversário e o elemento surpresa. O próprio Boruto afirma que não é mais forte que o Shizuma, mas conseguiu atingi-lo porque ele o subestimou e se distraiu com o Bushin do Mitsuki. E o Boruto usou essa oportunidade para atacar. Se o Boruto é um prodígio, um gênio que aparece uma vez a cada geração, é esse nível de habilidade que eu espero dele. O engraçado é que eu ainda vejo comentários na Crunchyroll dizendo que luta chata, cadê aquelas lutas fodas que Naruto tinha? Quando na verdade o que vimos aqui está superior à metade das lutas que Naruto já teve, cara. Tanto em uma qualidade técnica quanto em execução. Não era toda a luta de Naruto que estava no nível de Naruto vs Pain, Sasuke vs Itachi, Naruto vs Sasuke no Vale do Fim, Lee vs Gaara, etc. É aí que está o perigo do saudosismo, exaltar a obra original de forma exagerada e a enxergar num nível acima do que ela realmente estava. Bom, já no finalzinho dessa luta, com a Samerrada se fundindo ao Shizuma, teve um detalhe bem curioso, quando Boruto e Kagura se juntam para dar o golpe final, em uma daquelas cenas básicas de Battle Shonen, com um close nos rostos dos dois atacando.
vemos por um rápido momento o Jogan se manifestando. Pode ser um detalhe sem importância, algo para deixar a cena mais badass, ou um indicativo de como o Boruto pode mantê-lo ativo. Talvez a chave seja fortes emoções em meio a uma situação tensa. E chegando ao final do episódio, tudo se resolve e temos uma despedida alegre com uma cena de alívio cômico e o episódio termina com Kagura olhando as estrelas enquanto faz uma analogia com um baralho. Basicamente, mudar as cores significa mudar a si mesmo, que ele fez durante esse episódio. Agora, terminando o vídeo, eu não tenho problemas com o episódio em si. Foi um ótimo trabalho feito pela equipe principal da Pierrot com direção de Masayuki Koda. Apesar do episódio no geral não ter tido uma animação tão consistente, oscilou em qualidade consideravelmente em várias cenas. Não estou desmerecendo, ele ainda tem uma qualidade surreal para os padrões de Naruto, só acho que poderia ter uma qualidade de animação melhor, visto que nos foi apresentado em arcos anteriores. Bom, apesar de toda a qualidade desse episódio, levando em conta tudo que os episódios anteriores, do que esse arco em si construiu até o momento, esse episódio deu um desfecho um tanto fraco ao arco. Terminar dessa forma descaracterizou completamente o Shizuma. Por mais que o Shizuma fosse um filho da puta, usando a instabilidade mental e insegurança do Kagura para manipulá-lo, ele não era um vilão completamente raso e malvadão. Ele parecia alguém profundamente amargurado com a vila, e a revolução dele inicialmente tinha um objetivo nobre, o reconhecimento daqueles que foram apagados pela história e criar um futuro justo. Apesar de tudo, ele era um personagem com alguma profundidade, tendo um senso de moral e justiça, um personagem que estava crescendo aos poucos e se tornando bem mais interessante. Mas tudo isso foi destruído com o Shizuma sendo retratado desse jeito, querendo que a vila voltasse a ser a névoa sangrenta por pura diversão e não por uma questão de honra. Se queriam fazer um Shizuma porra louca, sendo um rebelde sem causa, então que fizessem um enredo mais simples, com uma briga boba entre delinquentes e os alunos da excursão, sem envolvê-los em questões internas entre a vila e o país. Até acho que esse arco da excursão funcionaria melhor com um enredo mais simples, principalmente se a intenção aqui era apenas apresentar esses novos personagens. Todo esse plot envolvendo a instabilidade no Mar Médio e os objetivos conflitantes entre Kirigakure e Daimyo poderia ser citado, tendo alguma presença até certo ponto para que fosse melhor expandido em arcos futuros. Uns 5 episódios já estariam de bom tamanho, até porque um dos maiores problemas desse arco foi a progressão, com episódios que passavam aquela sensação incômoda de lentidão, de que a história não andava, que nada estava acontecendo. Mas é claro, tivemos toda uma construção necessária da trama e dos personagens, desenvolvendo a relação de amizade entre Kagura e Boruto, introduzindo os antagonistas aos poucos com todo aquele clima de suspense e mistério e revelando alguns detalhes do passado do Kagura. Enfim, preparando o terreno para os eventos que veríamos a seguir. Mas o problema é que não existia um equilíbrio entre a excursão e a situação do Shizuma, apresentando melhor o Shizuma e seu grupo, fazendo com que o espectador crie algum tipo de afinidade e empatia com eles. Os novos espadachins da névoa são apresentados do nada no episódio 28, sem termos tempo para nos acostumarmos com eles. O arco acabou com a maioria deles sendo personagens sem carisma ou personalidade. Acho que perderam mais tempo dando foco no Hatia do que nos novos espadachins da névoa. A sensação que eu tenho é que eles pegaram um conteúdo que seria facilmente resumido em 5 episódios e alongaram em 7 e 8, levando em conta que o próximo episódio tecnicamente é o que encerra o arco. Bom, enfim, apesar de ter deixado a desejar em alguns pontos em sua execução,
O ritmo inicialmente lento, o que pode ter sido extremamente maçante para algumas pessoas, um roteiro simples que não agrega em nada ao enredo como um todo, a não ser a introdução de novos personagens, assumindo que o Kagura será o próximo Mizukage, e esse desfecho um tanto rushado, descaracterizando um personagem. No geral, foi um arco ok, apesar de ter sido um tanto cansativo. Tivemos um foco interessante em Kirigakure, uma das vilas menos exploradas até então, que agora ganhou um destaque que jamais teve na obra original. A introdução de novos personagens que, mesmo não sendo tão bem explorados durante esse arco, possuem um potencial imenso. E toda essa trama envolvendo a instabilidade no Mar Médio e os objetivos conflitantes entre Kirigakure e Daimyo, que não se resolveu nesse arco e pode ser aproveitada em arcos futuros, abrindo uma gama de possibilidades. E por fim, essas duas lutas com Boruto e Sarada dando um show de estratégia, mostrando um excelente uso de suas habilidades como ainda nem vimos no mangá. Confesso que desde o começo não esperava um arco maravilhoso, o melhor arco que já vimos em Boruto até agora, mas algo que se aprofundasse em alguns mistérios pendentes envolvendo o passado de Kirigakure e o Yagura, o que infelizmente não aconteceu, mas entendo que talvez esse não seja o momento. Se o Kagura, que inclusive não mostrou todo o seu potencial e deixou um mistério em volta de sua sede de sangue, for introduzido no mangá, é preferível que essas questões sejam respondidas no mangá. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.